Apesar dos avanços tecnológicos, existem muitos lugares no mundo que ainda não exploramos. E na natureza, há mistérios esperando para serem descobertos. De monstros escondidos na floresta, a cidades antigas perdidas na floresta amazônica. Prepare-se para se aventurar na natureza e também explorar algumas descobertas misteriosas que vão te deixar realmente impressionado, ou que não vão deixar você dormir. O Lago Angikuni. Hóquei, xarope de bordo, boas maneiras e poutine. Meu Deus, como eu adoro o Canadá! Quando você está ocupado babando por batatinhas fritas e molho, é fácil esquecer que grande parte do Canadá é isso. Quilômetros e mais quilômetros de um deserto congelado mortal. Quando você está sozinho na tundra, é fácil enlouquecer. E em 1930, um homem chamado Joe Labelle tropeçou em uma coisa que o fez pensar que estava enlouquecendo. Joe era um caçador de peles contratado para explorar o deserto, coletar peles de animais e cultivar uma barba bem impressionante. Joe estava cercando o lago Angikuni, em Nunavut, o território mais ao norte do Canadá. Nunavut é o maior território do Canadá, mas também o menos povoado, com apenas 39 mil pessoas sobrevivendo ao clima severo e mortal dessa área. Enquanto procurava peles, Joe encontrou um pequeno acampamento inuit perto da água. As fogueiras ainda estavam acesas e panelas de ensopado estavam em cima das chamas. Parecia que era hora do jantar no acampamento Angikuni, mas quando Joe vasculhou o assentamento, não havia ninguém por perto. Ele encontrou barracas vazias, tigelas de comida meio comidas e uma camisa inacabada, com as agulhas ainda presas no tecido. As fogueiras e a comida significavam que os aldeões estiveram lá bem recentemente, mas não havia pegadas na neve saindo do acampamento. Todos haviam desaparecido. Enquanto Joe continuava investigando, ele ficou em total descrença, ao descobrir que todas as sepulturas do assentamento haviam sido abertas e esvaziadas. As lápides foram delicadamente empilhadas ao lado das sepulturas. Algo muito sinistro, com certeza, aconteceu no lago Angikuni. Horrorizado, Joe fugiu pela terra selvagem, caminhando sobre o gelo e neve para alcançar a civilização mais próxima. Ele convenceu a polícia local a sair em busca dos aldeões, mas eles nunca foram encontrados. Seu destino permanece um mistério até hoje. É possível que os aldeões tenham saído de bom grado, e suas sepulturas? E suas pegadas simplesmente cobertas pela neve. Mas a neve com certeza iria apagar as fogueiras também, não é? E quanto àquelas sepulturas? Com tantas perguntas sem resposta, você com certeza pode perdoar Joe Labelle por não querer ficar em Angikuni sozinho naquele deserto gelado por muito tempo. Árvores misteriosas. Se você se encontrar algum dia na Floresta Torta na Polônia, você pode descobrir como a floresta recebeu esse nome. Um bosque de pinheiros com uma curva muito artificial em sua base. Ninguém sabe ao certo por que as árvores crescem assim. E é muito assustador o jeito que a maioria das árvores se inclina diretamente para o norte, quase como se estivessem apontando para alguma coisa. Os cientistas determinaram que as árvores foram plantadas nos anos 1930 e tinham de 7 a 10 anos de idade quando uma força misteriosa fez com que seus troncos se curvassem. Algumas pessoas teorizam que a área tem um campo gravitacional muito mais forte, puxando os troncos para o chão, mas não há evidências científicas para isso. E esse fenômeno não foi observado em nenhum outro lugar da Terra. Outros dizem que os tanques da Segunda Guerra Mundial passaram por cima das árvores quando eram mudas, dobrando elas dessa maneira, e depois continuaram crescendo em direção ao céu. E é claro que outras pessoas acham que essa anomalia só pode ser resultado de alienígenas. Eu não sei por que os carinhas verdes iriam dobrar um monte de árvores na Polônia, a menos que seja apenas um caso de arte extraterrestre. Mas, curiosamente, há casos de humanos dobrando árvores de propósito. As tribos nativas americanas costumavam dobrar árvores de trilha para marcar suas estradas e caminhos, como uma versão antiga de uma placa acima da rodovia. As árvores foram dobradas em sua base, antes de crescerem em direção ao sol, resultando em sua forma distinta. Portanto, algumas pessoas teorizam que essa floresta torta na Polônia pode muito bem ter sido feita pelo homem. A madeira curva costumava ser um material importante para a construção de navio, e essa floresta torta poderia ter sido usada para fornecer aos construtores navais um suprimento de madeira curvada sem ter que dobrá-las após a colheita. Por outro lado, se as árvores foram cultivadas para construir barcos, por que nunca foram cortadas? Diz aí o que você acha nos comentários abaixo. Le Loyon. O Pé Grande, o Chupa-Cabra, o Abominável Homem das Neves. O deserto é um viveiro para contos de terror e criaturas. Mas um deserto ao redor de uma pequena vila suíça chamada Maulis não é diferente, tendo sido atormentada por relatos de uma criatura durante anos, conhecida como Le Loyon. Relatos locais sinistros descrevem a entidade como uma figura alta, imponente e humana, ocasionalmente vislumbrada se movendo pela floresta em um macacão, com uma capa escura e uma máscara de gás antiquada, sem direção ou propósito real. Há até filmagens online de pessoas alegando ter filmado o monstro, embora o efeito de câmera de aparência falsa e a imagem toda tremida
me fazem pensar que é provável ser apenas um grupo de crianças tentando filmar o seu próprio filme de terror de baixo orçamento. Mas independente disso, quando supostamente aparece, Le Loion sempre usa a mesma roupa, embora já tenha sido visto segurando um buquê de flores. Oh, que romântico! A senhora Loion é uma dama de sorte. A polícia vem procurando Loion durante anos, mas nunca conseguiu encontrá-lo. O monstro só aparece para caminhantes desavisados, nas profundezas da floresta. As pessoas mais cínicas suspeitam que Le Loion é apenas um cara que gosta de se vestir e fazer longas caminhadas. Mas como as histórias de Le Loion se transformaram de fato em lenda, alguns moradores realmente acreditam que por baixo daquele macacão, o monstro pode não ser humano. Mas e você, o que acha? Le Loion é apenas um cara tentando dar os seus 10.000 passos diários ou é um monstro alienígena escondido atrás dessa máscara? Diz aí o que você acha nos comentários. Alienígenas antigos? As pinturas rupestres podem nos dar uma visão incrível da vida de nossos ancestrais, geralmente retratando impressões de mãos, animais e pessoas caçando, coisas bastante comuns de homem das cavernas. Às vezes, no entanto, pode aparecer uma pintura rupestre que é mais intrigante. Pinturas de formas estranhas, animais mutantes e figuras humanoides. Embora as obras de arte pré-históricas desconcertantes como essas possam ser o resultado de ancestrais com uma imaginação hiperativa, prepare seus chapéus de papel alumínio, porque alguns teóricos igualmente imaginativos da era moderna realmente acham que essas pinturas são prova de extraterrestres visitando os antigos na Terra. Um tipo de arte rupestre, que é frequentemente citada por teóricos da conspiração, são as representações da Wandjina, na Austrália. As Wandinas são uma parte sagrada na cultura aborígene. Espíritos da nuvem e da chuva, que na mitologia aborígene foram fundamentais para esculpir a paisagem australiana e seus habitantes. Pinturas antigas da Wandjina são encontradas ao redor de Kimberley, uma parte selvagem e isolada da costa da Austrália. As lendas afirmam que esses espíritos poderosos tinham a capacidade de disparar relâmpagos nas pessoas que infringiam a lei, além de se transformar em nuvens e desaparecer no céu. Sugestões de que as Wandjina eram alienígenas avançados e viajantes do espaço foram criticadas por minar as importantes crenças culturais dos aborígenes, mas as representações da Wandjina são, por incrível que pareça, semelhantes às aparições de alienígenas na mídia moderna. É claro que mitos e folclore antigos nem sempre devem ser tomados literalmente, e é provável que as Wandjina estavam apenas usando interpretações metafóricas de forças naturais, como trovoadas, relâmpagos e inundações. Mas, ainda assim, essas teorias da conspiração são estimuladas por outras peças de arte rupestre encontradas ao redor do mundo. As marcações de cavernas encontradas em Chhattisgarh, na Índia, eram quase idênticas às representações modernas de alienígenas com cabeças cinzas, e nos Estados Unidos, The Head of Simba às vezes é usado como um exemplo de arte nativa americana, que retrata uma figura alienígena. Mas essa evidência, com certeza, não deve ser tomada literalmente. Digo, mesmo quando pessoas modernas, eu em particular, tentam desenhar humanos, raramente funciona da forma fotorrealista. Mas antes que você diga qualquer coisa, sim, eu estou profundamente envergonhado de minhas habilidades artísticas. Cores impossíveis. Já olhamos algumas coisas bem aterrorizantes que as pessoas encontraram durante as caminhadas, mas nem todos os mistérios precisam ser assustadores. Em 2018, um redditor foi passear na floresta com sua namorada e encontrou uma coisa que iluminou seu dia. Um corpo de água no pântano que parecia estar cheio de arco-íris. Algumas pessoas comentaram que essas cores poderiam ter sido o resultado de uma gigantesca bomba de banho colorida ou um derramamento de óleo. Felizmente, a explicação é um pouco mais natural. Conforme os frutos dos cipestres do pântano caem, seus óleos naturais se acumulam sobre a água, refratando a luz, que é então refletida de volta ao olho pela água abaixo, mudando o comprimento de onda da luz para o espetáculo multicolorido que estamos vendo. As águas de arco-íris são realmente seguras para se nadar, mas eu não arriscaria mesmo assim. Buraco na floresta. Às vezes, mistérios descobertos na natureza desafiam totalmente as explicações naturais. É por isso que usuários do Twitter ficaram coçando a cabeça quando essa imagem começou a circular online. Detetives da internet tentaram desesperadamente descobrir o que poderia ter causado esse buraco, e um usuário do Twitter fez uma afirmação ameaçadora. O buraco não me dá medo, eu tenho medo do que criou ele. No entanto, uma explicação finalmente chegou, e o buraco não era um portal para Nárnia, ou o trabalho de um monstro apaixonado por podar sebes. Na verdade, foi criado por Antti Laitinen, um artista visual sueco que trabalha em grande parte com a natureza. Isso era parte de um projeto chamado Paisagem Quebrada, que envolvia cortar segmentos de árvores para criar cenas estranhas e não naturais. Mas Antti não trabalha apenas na floresta. Seus outros trabalhos incluem uma pintura feita com seu próprio suor e a tentativa de mover um lago inteiro com apenas 2 baldes. Ambas as obras de arte tiveram resultados parecidos: poças, e não mais do que isso.
Andarilho da selva. A policial Helenice Vidigal deve ter visto muitas coisas aterrorizantes enquanto patrulhava o trecho da floresta amazônica no Brasil, para o qual ela foi designada, na década de 2010. Mas a coisa mais estranha que ela já viu não foi uma cobra venenosa, e nem uma onça. Era um canadense magro e descalço, andando por uma estrada de terra, em direção às profundezas da selva. Quando ela se aproximou do homem, descobriu que ele não tinha passaporte e não falava nada de português ou espanhol. Ela não fazia ideia de como ele chegou ali. Enquanto isso, em Toronto, Stefan Pilipa estava vivendo sua vida, com seus dias atormentados por pensamentos de seu irmão Anton, que havia desaparecido 5 anos antes, em 2012. Seu desaparecimento deixou Stefan com muitas perguntas. Para onde Anton tinha ido? Por que ele foi embora? E será que ele ainda estava vivo? Todas essas perguntas foram respondidas quando Stefan recebeu uma ligação de uma certa policial brasileira. Acontece que Anton viajou mais de 9.000 quilômetros e 10 países diferentes em sua jornada para a América do Sul. Ninguém sabe como que ele atravessou as fronteiras sem passaporte e fez grande parte da viagem descalço, levando pouco mais do que a roupa de corpo. Bom, meu perfil de namoro diz que eu gosto de passeios longos e românticos, mas isso aqui já é insano. Então, o que inspirou a caminhada? Então, Anton queria visitar a Biblioteca Nacional de Buenos Aires, na Argentina. E com um histórico de doença mental, parecia que Anton ficou totalmente consumido por uma ideia de ir até lá a pé, a todo custo. Depois de vários anos viajando, Anton finalmente chegou ao destino, apenas para ser expulso da biblioteca, porque não tinha documento de identidade. Então ele se virou e começou sua longa jornada de volta para casa. A jornada em que ele acabaria encontrando a oficial Vidigal, levando ele a se reunir com seu irmão sem ter que andar pelos 2 continentes. Eu só espero que antes de sua próxima aventura, ele deixe um bilhete para o seu irmão. Linha misteriosa. Você já sentiu como se seus olhos estivessem pregando peças em você? Bom, permita-me apresentar esse lugar, no Tennessee, uma ilusão de ótica da vida real. A floresta parece ter sido editada no Photoshop, com a linha perfeita entre as árvores, chegando até onde os olhos podem ver. Acredite ou não, isso não é editado. E as árvores não foram pintadas pelo nosso amiguinho Anti. Ao invés disso, esse lugar, que é conhecido como Lagoa Afundada, é uma piscina primaveril, um corpo de água que se enche de chuvas do inverno à primavera, que depois seca por completo durante o verão. Na Lagoa Afundada, as árvores ficam parcialmente submersas durante a maior parte do ano. Quando a lagoa afunda no solo durante a estação seca, as metades inferiores das árvores ficam expostas, todas precisamente no mesmo nível. Eu consigo imaginar um sapo super confuso, acordando no chão seco da floresta em uma manhã de primavera a cada ano, gritando para sua esposa: "Caramba, Florence, você esvaziou a banheira de novo!" Fantasma do Pântano. Em 1972, um grupo de soldados australianos encontrou um fantasma nas profundezas dos pântanos de Papua Nova Guiné. Mas esse fantasma não era uma dama vitoriana num vestido branco, ou uma garotinha saindo de uma TV. Eram os restos de um avião da Segunda Guerra Mundial, conhecido como o Fantasma do Pântano. As metralhadoras ainda estavam carregadas. Uma garrafa térmica estava cheia de café podre e um cinzeiro ainda continua com as bitucas de cigarro meio fumadas. O avião estava estranhamente intacto, apenas descansando no chão do pântano, mas, inicialmente, o que aconteceu com a tripulação era um mistério total. No entanto, conforme a notícia do avião se espalhava, a tripulação do Fantasma do Pântano foi rastreada. Jornalistas conseguiram entrevistar o engenheiro do avião, Clarence Lemieux, agora um veterano com 90 anos, que vive em Spokane, Washington. Ele revelou que antes do acidente, o avião se deparou com 3 ou 4 tornados, teve um buraco direto na asa causado por aviões de guerra japoneses e eventualmente ficou sem combustível, forçando a tripulação a abandonar o avião no meio da selva. Imagina só isso! Eu já fico assustado com um pouco de turbulência. Por incrível que pareça, todos os homens sobreviveram ao pouso forçado e caminharam pela selva durante dias em busca de ajuda. Os homens quase morreram e durante a viagem, 2 deles começaram a alucinar, exclamando que podiam ver um refeitório americano por entre as árvores. Felizmente, os homens acabaram sendo resgatados por uma tribo local e escaparam da selva em canoas, mas a carcaça do Fantasma do Pântano foi deixada para trás, esperando para ser encontrada quase 30 anos depois. Congelado. A Antártida é um deserto estéril de gelo e neve. É o 5º maior continente do mundo, mas nos meses de inverno, apenas 1.000 pessoas vivem ali. E por uma razão principal: é muito frio. Com temperaturas tão baixas quanto menos 88 graus Celsius e ventos de até 300 km por hora. As pessoas que vivem na Antártida estão lá para pesquisas científicas, viajando pelo continente para fazer novas descobertas e para conhecer alguns filhotes de pinguins. Com essa aparência totalmente desolada, imagine a surpresa quando um grupo de pesquisadores em Cape Evans encontrou uma caixa cheia com 22 filmes de fotos não reveladas.
enterradas em um bloco sólido de gelo. Os pesquisadores rapidamente limparam e revelaram as fotografias, e o que encontraram foi incrível. Não era um urso polar tirando uma selfie, e sim um conjunto de imagens perfeitamente preservadas de uma expedição na Antártida há mais de 100 anos. Inicialmente, eles não sabiam quem deixou as fotos ou por quê, mas agora acredita-se que as fotos sejam do Aurora, um navio que explorou o Antártico entre 1914 e 1917. Durante suas viagens, os principais navios dos exploradores afundaram, deixando eles encalhados no gelo durante uma nevasca. Esses aventureiros foram então forçados a remar em botes salva-vidas por 1.160 quilômetros sobre um oceano tempestuoso para alcançar a segurança da ilha mais próxima, na Geórgia do Sul. Milagrosamente, essa empreitada deles foi um sucesso, mas as fotos das férias ficaram perdidas até 2013. Sim, eu não sei vocês, mas acho que passarei as férias na Antártica esse ano. Troncos azuis. Quando você imagina troncos de árvores, é provável que imagine algo marrom, ou possivelmente branco. Enquanto isso, as árvores azuis brilhantes podem soar como algo de um planeta alienígena. Mas as pessoas têm descoberto essas plantas de aparência não natural ao redor do mundo, e as compartilhando online. Exemplos compartilhados incluem árvores com troncos pontilhados de azul e gravetos preenchidos com material azul. Essa coloração curiosa deixou as pessoas coçando a cabeça, mas o mistério foi resolvido quando os micologistas vieram em socorro. A micologia é o estudo dos fungos, e acontece que os galhos azuis são resultado de um fungo chamado Pterana caerulea, também conhecido como crosta de cobalto, ou então pasta de veludo azul. Parece delicioso. Embora os galhos possam parecer doces, eles não têm sabor de framboesa azul, embora os fungos também não sejam particularmente prejudiciais às árvores. Pessoas da floresta. Fazer uma caminhada por conta própria, não há nada pior do que perceber que você não está sozinho. Uma sombra ao longe, uma figura te observando por entre as árvores. É tudo digno de um arrepio na espinha, mas em um número surpreendente de casos, essas silhuetas humanoides em sua periferia, na verdade podem ser, de todas as coisas, estátuas, como provaram inúmeras postagens compartilhadas online. Um Redditor, por exemplo, encontrou essa caixa estranha na floresta, supondo que o objeto havia caído do espaço sideral. Embora a porta ao lado implique um propósito de esconderijo de floresta mais terrestre, mas construído intrincadamente. Outro usuário da web descobriu esse belo arco de madeira, provavelmente construído dobrando e restringindo o crescimento das árvores, e brincaram que era um portal para outra dimensão. Pode ser difícil dizer se esses achados foram feitos pelo homem ou não. O coração de outro Redditor parou quando descobriu esse monstro na floresta durante uma caminhada. As pessoas online ficaram coçando a cabeça, tentando descobrir se era uma árvore natural, uma obra de arte ou um verdadeiro demônio da floresta. Uma das instalações florestais mais assustadoras são as esculturas de espelho de Rob Mulholland, colocadas em toda a selva escocesa. As estátuas refletem a mata ao seu redor, completamente camufladas até você se aproximar. Aterrorizante. As figuras fantasmagóricas pretendem descobrir a relação da humanidade com a natureza, mas se eu tropeçar em um negócio desse, é provável que eu descobrisse a rapidez com que eu poderia fugir. Mas eu prefiro ter as pessoas de espelho comigo do que me perder nessa trilha em Atlanta, onde as pessoas encontraram híbridos assustadores de bonecas e tecnologia. Ah, então é isso que o Sid de Toy Story está fazendo hoje em dia. Só que existem ainda mais humanoides na floresta a serem encontrados ao redor do mundo. Essas esculturas de madeira assustadoras, de Nagato Iwasaki, são colocadas em florestas ao redor do Japão. E se você for para a floresta de The Shore Park, na Bélgica, será transportado para um conto de fadas, de repente cercado por esculturas de madeira de trolls e gigantes. Acontece que essas estátuas misteriosas são obra de Thomas Dumbo, um artista que cria arte com madeira reciclada e outros materiais descartados. Dumbo criou as esculturas para incentivar as pessoas a explorar a natureza. E agora ele é um dos artistas de reciclagem mais proeminentes do mundo, recebendo encomendas para construir mais trolls de madeira ao redor do mundo, provando realmente que o lixo de um homem pode ser o tesouro de outro. Cidade perdida do Deus Macaco. De Machu Picchu a Teotihuacan, no México, a descoberta de cidades antigas pode nos ensinar muito sobre civilizações que vieram antes de nós. Elas abrigam lendas fascinantes, templos abandonados e belos artefatos, como essa máscara, encontrada esculpida na serpentina mineral dentro da pirâmide de Teotihuacan, para uso em rituais misteriosos há muito tempo esquecidos. Nas profundezas da selva hondurenha, porém, existe uma lenda de uma cidade perdida, tão rica que os habitantes costumavam comer a sua comida em pratos de ouro. Essa civilização é conhecida por dois nomes: La Ciudad Blanca, a Cidade Branca, ou a Cidade do Deus Macaco. Histórias da cidade circulavam desde os anos 1500, e vários exploradores partiram em busca das ruínas. Alguns voltaram com malas cheias de tesouros, enquanto outros nunca mais voltaram.
No ano de 2015, um grupo de aventureiros partiu para a floresta tropical, lutando contra a região conhecida por suas cobras mortais, onças e violentos cartéis de drogas. Contra todas as chances, esses aventureiros descobriram uma cidade na selva, cujas ruínas antigas haviam sido invadidas pela vegetação. Eles encontraram pirâmides, templos e esculturas. A arte retratava onças, antigos aldeões e, conforme o nome da cidade, macacos. Ninguém sabe por que a cidade foi abandonada, mas uma lenda local diz que os aldeões fugiram depois de serem amaldiçoados por uma doença provocada pelo deus macaco. Diziam que isso era apenas um mito, mas os exploradores logo começaram a se sentir mal durante a expedição. Eles descobriram que haviam contraído um parasita carnívoro, chamado leishmaniose, e foram forçados a fugir da cidade antiga para obter atendimento médico. Desde então, eles disseram que gostariam de voltar à cidade e descobrir os seus mistérios, mas nunca voltaram ainda. No entanto, a doença que contraíram poderia ter uma explicação científica para o abandono da cidade. Se aqueles parasitas, que são transportados em certas espécies de mosquitos, estivessem presentes na época em que a cidade caiu. Por enquanto, porém, a cidade da selva permanece envolta em mistério. Ilha dos Horrores. A seguir temos uma das mais estranhas histórias de crimes reais de todos os tempos. Um mistério apresentando uma ilha isolada, um criminoso violento e uma pequena colônia de wallabies. O local? Loch Lomond, Escócia. Eu disse que era estranho. Na década de 1940, todos os 86 acres da isolada ilha de Inchconnenchan, em Loch Lomond, eram de propriedade da Condessa de Arran, uma excêntrica que já foi conhecida como a vovó mais rápida da água, devido ao seu amor por lanchas bem rápidas. Essa condessa peculiar também adorava animais exóticos, povoando Inchconnenchan com wallabies após a Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, existem cerca de 60 wallabies vivendo na ilha, e os exploradores se reúnem em suas margens para tirar fotos da vida selvagem australiana. Mas nem todos esses visitantes têm boas intenções. Isso ficou aparente em 2017, quando um mistério realmente bizarro e um pouco perturbador lançou uma sombra escura sobre a ilha. Os visitantes chegaram às margens de Inchconnenchan para descobrir que um grande número de wallabies havia sido morto, com seus corpos deixados por toda a ilha. O assassino deve ter vindo à noite, cometido o crime e desaparecido. Sua identidade permanece um mistério. Embora a mente criminosa seja desconhecida, há um motivo claro para esse crime. Os wallabies são tecnicamente uma espécie invasora. A sua chegada alterando o ecossistema e tirando comida das aves nativas tetraz grande acabou levando seus números a níveis perigosos. Isso irrita alguns moradores, e houve demandas de que o governo abatesse os wallabies para proteger o ecossistema da ilha. Mas sem nenhuma ação significativa tomada até o momento, parece que algum vigilante que odeia wallabies fez justiça com suas próprias mãos. Mas, misterioso culpado à parte, invasivo ou não, quem teria coragem de abater aquele rostinho? E aí, essas descobertas misteriosas fizeram você querer sair em uma aventura na selva? Ou você está feliz em ficar bem longe dos perigos à espreita na natureza? Diz aí pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!